Não, mas é normal. Quantos estão com sono? Vamos colocar de pé. Não vamos simplesmente cantar, mas vamos louvar ao Senhor neste momento. Aleluia. Glória ao Senhor. Você está com toda a liberdade de glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus, que está neste lugar e está aqui para nos abençoar. Aleluia. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Tem um bebê aqui. Bendito seja o teu nome, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Aos que souberem, nos acompanhem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ei, talvez você está cansado neste momento, mas sabe que o Senhor neste momento está contemplando a tua adoração. Aleluia. São sensíveis. Não perca esse momento agora de adorar ao Senhor, de glorificar. Aleluia. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aliança De promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
aliança, Deus de promessa, aleluia. Deus que não Glória ao teu nome, Senhor. entrar. Faz-te presente, Senhor, nesta vigília, assim como já está fazendo, Pai. Oh, meu Deus, agora vai de encontro a cada coração neste momento, Pai. Oh, meu Senhor, a tua palavra fala que o Senhor está contemplando os corações dos bons, dos maus, Senhor. Contempla nossas vidas nesta madrugada, Pai. No teu nome, Senhor, nós queremos ser vistos pelo Senhor, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, Pai amado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Rogério. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra muito rápida para os irmãos que Deus tem falado comigo já algumas semanas atrás, que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos essa noite. Vocês podem se assentar. Vamos ler um versículo dado para esta vigília pela irmã, lá em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Vamos ler um versículo antes, meus irmãos. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. Aleluia. Agradecemos muito pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia. Levítico 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Quantos aqui são o altar do Senhor? Aleluia! Quantos aqui são o altar do Senhor? Aleluia! Nós sabemos que é bem verdade, que já está tarde, mas quantos são o altar do Senhor? Aleluia! Mas quantos tem fogo no altar do Senhor? Quantos tem fogo no altar do Senhor? Quantos tem fogo em sua vida? Oh, aleluia! Talvez se porventura você tem dúvidas, tem fogo, hoje Deus vai confirmar que tem fogo nesse altar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler aqui em Gênesis capítulo de número 6. Eu vou ler um versículo muito rápido, nem precisam abrir. Mas se vocês quiserem estudar depois, Gênesis 6, versículo de número 9. Parte A somente. Eis aí a história de Noé. Aleluia. Meus irmãos, ao ver este versículo, pelo que eu entendi que Deus falou comigo, Deus falou muito forte através da vida, do andar de Noé. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é ali que relata ali o princípio do mundo, da terra. E nós sabemos que Senhor, Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, criou os animais, criou todas as espécies viventes. E nós, como eu já falei aqui uma vez, e o Senhor, Ele se preocupou em fazer o homem com suas mãos. Ele pega no barro, ele pega a água, Ele faz ali, Ele constrói o boneco e sopra sobre o boneco ali. E o boneco, a partir daquele dia, passa a ter vida na terra. Mas veja, para tudo que o Senhor Deus
fez aqui na terra, Ele falou: haja isso, haja aquilo, haja animais, haja água, mas para você, Aleluia. o Senhor, oh aleluia, Ele se preocupou nos detalhes, mas para você, Ele se preocupou em fazer você perfeito. Sabe por quê? Porque Ele te ama mais que tudo. Aleluia. E nós vemos aqui que o Senhor, Ele cria Adão e depois cria Eva, e o pecado ele entra na terra. Mas nós vemos que antigamente, antes desse pecado entrar na terra, o homem ele tinha uma intimidade com Deus. Veja, eu quero trazer para os irmãos que antigamente o homem ele tinha um livre acesso com o Senhor. O Senhor todos os dias vinha conversar com ele. Todos os dias, Adão, Eva, eles sentiam a presença do Senhor. Eles contemplavam o Senhor. Aleluia. Mas nós vemos aqui então a queda do homem que dá ouvido à serpente. E o homem, na sua fraqueza, ele cai. Ele acaba dando ouvido à serpente. Então o Senhor, ele tira Adão e Eva do Éden e coloca vestes. E mesmo assim o Senhor se preocupando com nós, botando veste ainda. Nós não merecemos nada, e Ele ainda bota veste em nós, e se preocupa em nos deixar vestidinho. O Senhor se preocupa muito com nós, meus irmãos. E nós vemos desde o princípio que o Senhor se preocupou muito com nós. O Senhor nos ama muito. Mas nós somos pecadores, nós nos afastamos do Senhor. Então vem Caim, vem depois Abel, e nós vemos que acontece o primeiro homicídio na terra, que Caim mata Abel. Nós já, então começa a se criar, vai aumentando a sociedade, vai aumentando os filhos e filhas, e vai crescendo, crescendo. E a partir do momento que o tempo vai passando, o homem, ele vai se distanciando do Senhor. Nós vemos aqui que cada vez mais o povo ia se afastando de Deus. No princípio, Deus falava todo dia com Adão, com Eva. E nós vemos aqui, na história de Noé, vamos ler aqui, meus irmãos, no versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei descer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. O homem chegou num estágio, meus irmãos, o homem chegou numa decadência tão grande, que o Senhor se entristeceu de ter criado a raça humana. Você veja, a Bíblia nos mostra aqui que o homem se afastou tanto do Senhor, para o Senhor chegar nesse ponto. Aleluia. Nós vemos ali, e nós vamos fazer uma comparação desde agora. 2 Timóteo, aleluia, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, e vai falando como seria, né? Então, o mundo, ele cada vez ele começa a se decair, cada vez ele começa a afastar mais do Senhor. Mas aqui uma coisa que me chamou muito a atenção, meus irmãos. O Senhor até então, ele tinha falado consigo mesmo: eu vou destruir a raça humana. E nós vemos aqui no versículo 8, só a primeira palavra, porém, aleluia. Aqui, meus irmãos, como a gente lê em Levítico, quando tem altar com fogo, existe um porém.
Aleluia. Quando, meus irmãos, existe um homem, quando existe um servo do Senhor que se volta para a face de Deus, o Senhor, Ele faz coisas tremendas. Aleluia. Pelo seu Filho. Aleluia. Meus irmãos, aquele povo merecia a misericórdia do Senhor? Não. Mas existia um homem que chamou a atenção de Deus. E eu faço uma pergunta para você esta noite. Você chamou a atenção do teu Deus esta madrugada? Ei, você chamou a atenção do teu Deus esta noite? Você está chamando a atenção do teu Deus esta noite? Será que tem fogo? Será que tem fogo nesse altar para chamar a atenção do teu Deus? Oh, bendito seja o nome do Senhor. É isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, o que tinha na vida de Noé que chamou a atenção de Deus? Fogo, tudo bem. Mas como que nós conseguimos esse fogo? Como que você consegue essa vontade que não te deixa ficar parado, que não te deixa ficar aí em casa, te deixa com aquela vontade de vir aos cultos, não te deixa assim, ó, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Que fogo é esse? Como que se consegue esse fogo? Oh, aleluia. É se aproximando do teu Deus. Aleluia. Vamos ver aqui a história. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Existem 4 itens, 4 tópicos, 4 características no homem de Deus, no altar de fogo. Um altar de fogo, eu quero dizer, um altar que tem o Espírito Santo, que tem o avivamento em sua vida, e quando chega no seu colégio, ele existe uma diferença. Quando ele chega na igreja, ele faz a diferença na igreja. Quando ele anda de carro, ele faz a diferença. Esse é um altar que tem fogo. Aleluia. E a Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A primeira coisa que existe no homem de Deus é os seus frutos. Frutos. O homem de Deus tem frutos. Aleluia. A Bíblia fala que a árvore boa, ela produz bons frutos. Aleluia. E o homem de Deus produz frutos bons. Aleluia. Então nós vemos aqui que a Bíblia fala que não era um homem íntegro, justo. Ele era reconhecido entre os seus contemporâneos. E aqui vai um parênteses. Quando você está lá na tua escola, quando você está lá no seu trabalho, quando você está limpando lá a casa, você é reconhecido como homem de Deus? Quando você está aí caminhando no Walmart, quem te olha, ele pode dizer, esse é um homem de Deus. Porque um homem de Deus, ele não é reconhecido apenas pelo Deus dele, mas ele também é reconhecido na sociedade, porque o homem de Deus, ele é um homem correto em Deus e na sociedade. Amém. O homem de Deus, o homem que é de Deus, ele não fica fazendo coisa errada na rua, riscando, quebrando placa, cantando pneu nas ruas. Não, ele é um homem correto na sociedade. Porque o homem de Deus, ele tem que ser visto por Deus primeiramente, e tem que ser visto pela sociedade. Para quê? Para que ele siga de exemplo. Aleluia. Você tem sido exemplo lá na tua casa, lá no seu trabalho, lá no seu colégio, para que alguém ao olhar veja, olha, esse aí é um homem de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o resultado de uma vida com Deus. Não adianta nós queremos fazer coisas boas se nós não temos uma vida com Deus. Mas se como eu tenho uma vida com Deus, primeira coisa que é necessário nós termos em nosso cotidiano, em nossa vida, é um diálogo com o Senhor. Tem gente que quer conhecer o Senhor e quer se aproximar do Senhor, mas não fala com Ele. Ei,
Você tem que falar com o teu Deus. Tem gente que vem na vigília, fica sentado. Ei, você está aqui para adorar, para glorificar, para bendizer o teu Deus. Aleluia. O púlpito não foi um lugar específico aqui, ó. Quem está aqui vai adorar somente. Não, você está sentado adorando, exaltando, glorificando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Mas como eu falo com esse Deus? Como eu consigo essa intimidade? O que eu faço? A Bíblia fala lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que estás em secreto, e te recompensará. O que nós vemos aqui, você precisa criar uma intimidade com o Senhor. Você precisa criar um lugar para conversar com o teu Deus. Eu tenho vivido essa prova, porque eu como estou na casa dos meus tios, eu não tenho meu quarto, mas eu preciso arranjar um jeito, uma forma de conversar com meu Deus. Realmente é difícil você estar ali no seu quarto, pessoas escutando música, falando, quebrando tudo, e você conversar com o Senhor é difícil. Você precisa criar uma intimidade com o Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a falar com o Senhor, a me ajoelhar no banheiro. Ali eu ouvi a voz de Deus. Ali eu pude falar com o Senhor, porque ali eu consegui criar um particular com Deus. Ei, você quer se aproximar do Senhor? Você quer conversar com o Senhor mais? Você quer ter um particular? Procure alguma forma de criar a tua intimidade. No seu quarto, no banheiro, na sala, no carro, não sei. O importante é que você tem que ter intimidade com Deus. Aleluia. Crente sem intimidade com Deus não tem fogo no altar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro ponto, meus irmãos. Renúncia. Renúncia. O homem de Deus, ele precisa ter em sua vida renúncia. Meus irmãos, a coisa mais preciosa que existe nesta terra é nós estarmos com Deus. Aleluia. Para você ter uma casa, para você comprar um carro, você precisa trabalhar, você precisa juntar, você precisa ter uma economia. É da mesma forma assim com o Senhor, só que mais difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Nós vemos uma das grandes renúncias que existe, é como hoje. Muitos hoje em dia não querem mais vir em vigílias. Muitos hoje em dia já acham que a vigília a gente pode fazer em casa. Oh, aleluia. Aí ronca. Aí está orando, começa a sonhar. Eu já tive comigo, já aconteceu isso comigo. Está orando, você está sonhando, meu Senhor, a revelação, é sonho, o que é isso? Meus irmãos, você precisa renunciar à tua vontade. Talvez a tua vontade maior agora, ela está dormindo. Talvez abraçado com a tua esposa. Sei lá o que você podia estar fazendo agora. Mas veja, você está aqui na casa de Deus. Porque você quer intimidade com Deus. Porque você quer ser Noé. Porque você quer ser visto por Deus. E esta é a forma de ter fogo no altar. Ai, que na baixura marraia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz dia a dia e siga-me. Ei, se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ei, você não está perdendo tempo neste momento. Você não está perdendo tempo. Você está renunciando à tua vontade. Você está mais um pouquinho mais perto do Senhor. Aleluia. E, meus irmãos, eu lendo aqui em Levítico capítulo 6, versículo 13, versículo 12.
A Bíblia fala na parte B assim, ó. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. A cada manhã ela tem que ser acesa. Ela precisa de uma manutenção, como disse a irmã. Precisa haver uma manutenção na tua vida com o Senhor. É preciso haver uma busca diária com o Senhor. Aleluia. As vigílias nós fazemos somente na igreja. Você pode fazer em casa. Bom, hoje eu vou orar até as 2 da manhã. Você precisa todo dia fazer manutenção deste altar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, o 4º item muito importante que nós vemos para um homem de Deus ser homem de Deus e aprender com o Senhor é isso aqui, ó. O homem de Deus que não sabe o que tem aqui dentro, meus irmãos, não vai até o fim. Aleluia, 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 aleluia. O homem que não tem esse conhecimento, meus irmãos, ele não vai até o fim. Por que o Senhor deu esta Bíblia, esse livro? Isso aqui é como se fosse uma receita. Eu estava na high school na outra vez aqui, e um rapaz veio falar comigo. Eu não entendo como é que existe, eu não entendo porque uma congregação prega um jeito, outra congregação prega outro jeito. O que eu faço? Qual o pastor que eu tenho que escutar? O que eu tenho que fazer? Leia. Aleluia. Leia a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Assim como você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro. Mas o que é necessário para comprar esse carro? Você precisa de 20 mil. Você precisa talvez de um financiador, não sei. Existe um processo para alcançar. Aleluia. E a mesma forma, Deus começa a falar contigo através da palavra do Senhor. Aleluia. Ei, então, quantos Noés tem aqui nesta madrugada? Oh, glória. Quantos Noé tem aqui nesta madrugada? Aleluia. E se não tem, vai começar a fazer Noé neste lugar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala lá, vamos rapidamente para finalizar, no versículo 14, Deus fala como era necessário fazer essa arca. Veja, a arca era uma revelação. A arca era uma revelação que o Senhor deu para Noé. Nós sabemos que aquela sociedade naquela época, ela não merecia mais o Senhor. Era necessário que aquela população fosse exterminada. Claro, Deus tirou Noé, mas eu quero colocar em parênteses a revelação que o Senhor deu para você da arca. A arca é salvação. A arca é o modo de você sair deste mundo. O modo de você sair dessa podridão deste mundo. Estados Unidos, Brasil, Austrália, é imundícia. Está coberto de pecado já. E você recebeu a revelação da salvação. É a arca. E o que você tem feito com o que Deus te deu? Aleluia, aleluia. A arca que o Senhor falou para você fazer, que você entrou no conhecimento, o que você tem feito para com esta arca? Esta arca tem tamanho suficiente para levar muita gente. A palavra do Senhor fala que existem muitas moradas. E você tem falado para os teus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares desta arca? Você tem falado desta arca? Ei, nós sabemos que o mundo um dia acaba, nós sabemos que um dia a morte vem, nós sabemos que um dia vai vir o fim. Aleluia. E nós temos a revelação da arca
da salvação, mas existe muita gente que precisa dessa arca. Tem muita gente ainda que precisa entrar nessa arca. Oh, aleluia! E também tem muita gente que recebeu a revelação da arca, mas já deu para trás. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você, Daniel. Você e você. Deus quer levantar vocês. Deus quer nos levantar como nós, nessa sociedade, neste século, para falar da arca da salvação. Aleluia. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Sabemos que muitos já estão cansados, assim como eu. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi isso que Deus falou comigo nesta noite. Meus irmãos, seja Noé. Aleluia. Seja Noé. Talvez Noé, ele não era entendido ali pelos seus amigos, pelos seus familiares. Ele não era entendido ali onde ele trabalhava. Mas Noé era entendido pelo Criador, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Talvez você até pense em desistir. Talvez você até pense, eu não estou mais aguentando. Ei, vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Passou muito tempo e Noé chegou naquela terra. E o Senhor, Deus deu muitas bênçãos. Você não tem nada a perder de ser um Noé neste século. Você só tem a ganhar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu posso fazer uma oração? Pode. Aleluia. Eu convido aos quantos que quiserem ser um Noé nessa sociedade. Amém. Para que venham aqui na frente. Porque nós sabemos, meus irmãos, que existe uma coisa chamada tempo. Existe uma coisa chamada dia. Existe uma coisa chamada anos. Que muitas vezes nos faz nos afastar do Senhor. Que muitas vezes nos faz nós perder o conhecimento que nós já tivéssemos outrora. Vamos fazer esta oração para que esta revelação nesta arca não venha se apagar. Este fogo não venha se apagar de nossas vidas. Que esse altar, que assim como você falou aqui no começo, que está aceso, não venha se apagar. Que você venha manter neste altar com fogo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela fala: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse que quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali o Senhor estaria. E você também tem a certeza que Deus está aqui. O Senhor está contemplando o teu gesto de vir aqui na frente. Você quer ser Noé, você quer ser uma bênção nesta terra. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença, Senhor. Oh meu Deus, Te louvamos, Pai, por mais uma madrugada que tem nos dado, Senhor, que tem nos dado esta oportunidade, Pai. Que oportunidade é essa, Senhor? Esta oportunidade de aprendermos, Senhor. Esta oportunidade, Senhor, de recebermos, Pai. Esta oportunidade, Senhor, de estarmos mais perto do Senhor. Oh meu Deus, agora nesta noite, nesta madrugada, Senhor, a Tua palavra, ela foi lançada. O pão, Senhor, foi lançado sobre as águas, Senhor. Meu Deus, agora, Senhor, eu te peço sobre cada um, assim como eu, Deus. Sobre cada jovem aqui, Pai. Sobre cada pai, cada mãe, cada filho, cada criança, Deus. Que nós, Pai, venhamos ser Noé, Senhor. Que nós venhamos ser Noés neste mundo. Que nós venhamos ser Noés, Senhor. Noés, Pai. Noés, talvez muitas vezes não compreendido, talvez muitas vezes com interrogações, mas entendido, Senhor, pelo Pai da terra, pelo Senhor, pelo Deus dos deuses, Pai. Meu Deus, agora, Senhor, eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos, Pai, até o fim, Deus. Nos ajuda, Senhor, no Teu nome, Pai. No Teu nome, Jesus, que eu te peço, Deus. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Amém.